Nessa aula, nós vamos aprender a tirar ou calcular o mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Mas para isso, nós precisamos ter o conhecimento do que seriam os números primos. Os números primos, eles são números divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, esse conjunto dos números primos, que eu vou chamar de NP, seria formado pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 11, pelo 13, pelo 17, pelo 19, pelo 23. E você já deve ter percebido, esse conjunto ele não tem fim. Mas, para calcular o MMC, nós não precisamos de uma lista muito maior do que essa de números primos para poder entender como que funciona o mínimo múltiplo comum. Então, observe. Nós aqui vamos pegar, por exemplo, dois números quaisquer e nós queremos saber qual seria o mínimo múltiplo comum. E qual é o significado de mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum seria o primeiro número que é divisível por todos os números que a gente está tirando o MMC. Por exemplo, se eu quero tirar o MMC de 2, eu quero de 2 e 3. Então, eu quero saber qual é o MMC de 2 e 3. Então, eu preciso fazer o seguinte. Eu pego aqui, coloco 2, coloco uma vírgula, coloco 3 e coloco uma barrinha. E agora, eu vou começar uma divisão pelos números primos. Então, eu sempre começo pelo 2. Então, sempre começo pelo 2, depois eu verifico o 3, depois eu verifico o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante. Nesse caso, então, atrás da barrinha, eu vou colocar aqui numa outra cor, seria o número que vai começar dividindo. Tem que começar pelo 2. Então, observe. Quando eu divido 2 por 2, eu sei que o resultado é 1. E o 3 não dá para dividir por 2. Como não dá para dividir por 2, eu repito. Agora, eu dividi por 2 e eu percebo que os dois valores que eu tenho aqui, onde já apareceu 1, já chegou no final, essa coluna do 2, mas essa do 3 nós temos que continuar dividindo. E observe que agora eu não pego mais o 2, porque 3 não é divisível por 2. O próximo da sequência é o 3. Então, agora eu divido por 3. A primeira coluna já terminou, então apenas repito. E 3, quando eu divido por 3, eu tenho 1. Observe que agora ficou 1 em 1. Está terminado a nossa chamada fatoração. E nós só precisamos multiplicar 2 vezes 3, vale 6. Significa que o MMC de 2 e 3 é 6. 6 é o primeiro número que dá para dividir tanto por 2 quanto por 3. Vamos a mais um exemplo. Qual é o mínimo múltiplo comum de 3 e 5? Para tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 5, então nós colocamos o 3, colocamos o 5 e colocamos a barrinha. E agora nós precisamos olhar a nossa sequência de números primos. Observe que a gente deve começar pelo 2, mas veja, 3 e 5, nenhum deles é divisível por 2. Então, apesar do 2 ser o primeiro na sequência, nós não dividiríamos pelo 2 e vamos pegar o próximo, que é o 3. Observe que colocando aqui, no caso, o 3 é divisível por 3 e 3 divididos por 3 é 1. O 5 não pode ser dividido por 3, então eu repito aqui na sua coluna. Vamos ver qual é o próximo valor que a gente deve considerar. Então, nós pegamos o 3, o próximo deve ser o 5. Então, quando a gente pega o 5, observe, a coluna do 3 já está pronta, então eu apenas repito. 5 divididos por 5 é 1.
Como fica 1 e 1, está terminado o MMC também para 3 e 5. E eu só preciso multiplicar. 3 multiplicado por 5 é 15. Ou seja, eu acabo de descobrir que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 vale 15. Qual seria o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7? 2 e 7. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7, eu coloco aqui o 2, coloco o 7, coloco a barrinha e devo começar sempre pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. E o 7 não é divisível por 2, então repito o 7. Agora, quando eu vou olhar aqui nos números primos, eu tenho o 3, depois o 5, depois o 7. Então, nessa sequência, se eu usasse o 3, não daria certo, porque 7 não é divisível por 3. O próximo depois do 3 é o 5, mas 7 também não é divisível por 5. Então, eu tenho que pegar, nesse caso, o 7. E 7 por 7 dá 1. Observe que na coluna do 2 já chegou no 1, agora na coluna do 7 também já chegou no 1. Qual seria o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7? Precisamos apenas multiplicar. 2 vezes 7 é 14. Então, chegamos à conclusão que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 7 é 14. Vamos ver agora qual é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 18. Então, observe que eu coloco o 12, uma vírgula, o 18, coloco a barra. E nós devemos começar pelo 2. Então, começando pelo 2, 12 dividido por 2 dá 6. E o 18 também é divisível por 2. 18 divididos por 2 é 9. Agora o próximo. Observe que o 6 ainda pode ser dividido por 2. Então, eu continuo com o 2. 6 dividido por 2 é 3. E o 9 não é divisível por 2. Então, eu repito o 9. Agora, nem 3 nem 9 são divisíveis por 2. Então, eu tenho que pegar o próximo. E o próximo é o 3. O próximo número primo é o 3. Então, agora eu divido 3 por 3. Isso dá 1. E 9, quando eu divido por 3, dá 3. Agora o próximo. Observe que a coluna do 12 já terminou, porque apareceu 1. A coluna do 18 ainda tem o 3. Então, eu continuo com o 3, porque 3 é divisível por 3. 3 por 3 dá 1. E observe que agora apareceu 1 na coluna 18, está completo. O que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar. Eu preciso multiplicar o 2 vezes o 2, vezes o 3 e vezes o 3. Observe que 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 3 é 36. O mínimo múltiplo comum entre 12 e 18 é 36. Vamos verificar qual seria o mínimo múltiplo comum agora entre 12 e 21. Então, eu coloco aqui o 12, eu coloco o 21 e eu vou começar aqui a divisão sempre pelo 2. Então, observe que 12, quando eu divido por 2, vai dar 6. E o 21 não é divisível por 2. Então, eu repito. Agora, o próximo. 6. 6 ainda é um número divisível por 2. Então, vamos começar aqui a repetir o 2. 6 por 2 dá 3. E 21 nós sabemos que não é divisível por 2. Observe que agora 3 não é mais divisível por 2 e nem 21. Então, nós temos que pegar o próximo. E o próximo número primo é o 3. 3 divididos por 3 é 1. E 21 divididos por 3 é 7. Agora, observe que não podemos mais usar o 3. A coluna do 12 já apareceu 1, já terminou. E 7 não é divisível por 3.
O próximo primo seria o 5, mas 7 não será divisível por 5, então nós temos que pegar o próximo número primo, que é o 7. E 7 divididos por 7 dá 1. Bom, aqui, então, nós precisamos multiplicar. Podemos pegar 7 vezes 3. 7 vezes 3 é 21. E 21 eu multiplico por 2. 21 vezes 2 é 42. E 42 vezes 2, nós chegamos num resultado de 84. A conclusão é que o mínimo múltiplo comum entre 12 e 21 é 84. Vamos tirar agora o MMC de 3 números. Vamos tirar o MMC de 8, de 12 e de 20. Então, para tirar o MMC de 8, de 12 e de 20, eu coloco 8, 12 e 20. E observe que nós poderíamos tirar o MMC de quantos números tivessem. Então, eu começo pelo primeiro número primo, que é o 2. 8, quando eu divido por 2, dá 4. Agora, o segundo, 12 divididos por 2, dá 6. E 20 dividido por 2, dá 10. Todos os três foram divisíveis por 2. Bom, aqui, o 4 vai dar para dividir por 2. O 6 também e o 10 também. Então, repito o 2. 4 divididos por 2 dá 2. 6 divididos por 2 dá 3. 10 divididos por 2 dá 5. Observe que nós temos ainda o 2. Então, continuamos dividindo por 2. 2 divididos por 2 dá 1. 3 não podemos dividir por 2 e 5 não podemos dividir por 2. Então, agora, o próximo que a gente pega seria o próximo número primo, que é o 3. E aqui, observe que nós temos repetido 3 e 5. Essa coluna já chegou no fim, eu apenas repito 1. E 3 divididos por 3 vale 1. E o 5 não é divisível por 3, eu repito 5. Agora, 5, o próximo número primo será o 5. E 5 divididos por 5 vale 1. Então, observe que todas as colunas apareceram, chegamos ao fim. O mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 20 seria, observe aqui na nossa multiplicação, seria 5 que multiplica 3, que é 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. E 60 vezes 2, você tem 120. Finalmente, então, descobrimos que o mínimo múltiplo comum entre 8, 12 e 20 vale 120.